Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo ao MQP Talks. No papo de hoje, nós vamos falar sobre os 10 principais erros dos donos de marca. Fica atento a cada um desses detalhes, que eu vou estar aqui com o Will, meu parça, discutindo cada um das consequências desses erros, tá? E ao final, nós temos uma surpresa para vocês. Combinado? Para quem está chegando aqui, esse quadro é novo no nosso canal. Nós vamos falar muito sobre notícias, curiosidades e muito conteúdo sobre moda, gestão e brand das marcas que performam. Então, se você curte esse conteúdo, já deixa aqui teu like, compartilha com alguém que você acha que faz sentido, ativa as notificações para que você receba nossos posts em primeiríssima mão. Fechado? Então vamos lá. Sem blá blá blá. Sem BO, sem. BO vai ter, na verdade, né? BO vai ter muito, né? Mas sem enrolação aqui, nós queremos ir direto ao ponto, tá? O primeiro erro, vou deixar contigo, Will. Primeiro erro, cara, que a gente pode colocar aqui na nossa pauta é a escolha de nicho, tá? Eu escolho um nicho pela hype ou escolho por identificação, né? Então, a primeira coisa a gente precisa entender o que é nicho, né? Que é o corte do segmento de mercado. Então, na hora que você for traçar ali o plano de desenvolvimento da sua marca, é importante que você inicie pelo nicho, né? E muitas pessoas têm dúvidas sobre como começar, né? E um dos caminhos, né, que a gente identifica é a identificação ou a hype, né? Então escolha o streetwear, o básico, qual que é o fitness, o que que eu devo, qual que é o meu público, né? Se é qual a idade, o comportamento, isso por muitas vezes, né, é tomado ali como base, né? E ficam dúvidas sobre como direcionar isso, tá? Eu costumo dizer que a melhor forma de você escolher o seu nicho é através da identificação, tá? A hype, ela é passageira e muitas vezes você fica preso a um determinado nicho que nem mesmo você tem conhecimento e proximidade com ele. Isso pode te levar aí a desistir da tua marca ou desistir no meio do caminho, né? Então, o que a gente recomenda é que, de fato, você escolha um nicho onde você tenha vivência, onde você faça parte do seu DNA, esse contexto, né, de comportamento, onde você tenha mais proximidade com ele e que você possa ir construir de fato, né, de forma clara, né, as estratégias de desenvolvimento da tua marca, né? Então eu costumo dizer que é mais fácil um surfista, né, entender sobre o lifestyle do surf e do surfwear do que alguém que não surfa, né? Então um dos caminhos que a gente recomenda seria o da identificação. E eu acredito, Will, que um dos grandes problemas em relação a isso, né, quando a pessoa vai num nicho que tá na hype, é que essa hype, uma hora ela passa, ou a onda, como você fez agora a menção, né, ela baixa, né? Então, assim, se você não faz o que você acredita, o que você se identifica, a longevidade do teu negócio tende a ser mais curta, né? A vida do teu negócio tende a ser mais curta, porque chega uma hora que não faz mais tanto sentido, né? Ou seja, eu Exato. tô fazendo um negócio que não me identifico, e além disso agora não tem mais sentido, porque o volume de venda, o interesse do mercado sobre aquele segmento caiu, né? E a gente vê, cara, o desenvolvimento e a performance, inclusive quando a gente vai selecionar o time de criação, né? É Sim, importante que o time também tem o mesmo tenha o DNA, mesmo DNA, seja até a persona da marca, né? seja exatamente, Nós vamos entendeu? já falar sobre isso, que é um dos erros que a gente numerou aqui. O segundo erro é modelar é diferente de copiar, tá? A gente percebe que tem muitas marcas que se sentem inseguras ao se lançar para o mercado e acabam não entendendo o conceito de modelagem, e aí o que elas fazem? Elas copiam. É mais fácil para ela fazer esse movimento, tá? Então, qual é o problema de você copiar? Você não cria uma identidade, né? Isso acaba causando uma baixa percepção de valor do mercado sobre a tua marca. Além de que você pode ficar refém de todas essas marcas que você copia. Ou seja, a cada movimento que essas marcas vão fazendo, você vai ali seguindo aquela onda, né? Seguindo aquele fluxo, seguindo aquela manada, sem muitas vezes não entender o porquê disso. Então, se a marca para, você para. Se ela avança, você avança. Não, e não funciona, né? Além disso, tem outro lado também. Eu já vejo também um contraponto, né? A gente fala sobre as cópias, né? Mas quando você não entende o poder da modelagem, acontece também o efeito em contrário. As marcas querem repelir, né? Ou seja, não, isso aqui eu não quero fazer de jeito nenhum. Então, muitas vezes a insegurança acaba com que as marcas vá para um caminho
completamente diferente, né? Completamente disruptivo. E eu falo muito o seguinte: a disrupção tem um preço muito caro, tá? E eu vejo isso muito forte em algumas marcas autorais, né? Elas querem tanto ser diferentes, esticam tanto a baladeira, que elas criam um produto para um determinado nicho, ou mesmo uma especificidade tão grande daquele modelo de negócio que acaba impedindo o crescimento delas, né? Ou seja, tendo dificuldade de crescer no médio e longo prazo, tá? Mas existe um passo a passo que é muito importante nesse processo, né? Que a gente fala muito por aqui, que é análise de benchmark, ou seja, como você vai fazer a pesquisa de mercado, né? E você consegue, ao fazer uma bela análise de benchmark, a fazer uma pesquisa de mercado, você consegue ter mais clareza sobre a identificação do seu segmento, do nicho, como ele falou, da sua categoria de produto. Você consegue ali fazer, selecionar as marcas que fazem sentido você estar ali acompanhando, modelando. A partir daí você consegue mapear o modelo de negócio, quais são os canais de venda, mapear o mix de produto, as faixas de preço, além de, no final de tudo isso, você ainda conseguir fazer ali o que a gente chama análise de SWOT das marcas, né? Ou seja, você pega ali os pontos fortes e fracos, faz as oportunidades e ameaças e consegue ali, dentro dessa pesquisa, existem ferramentas para isso, né? Dentro dessa pesquisa, você conseguir ter mais segurança de qual caminho ir. Então, tá inseguro em relação a qual nicho seguir, a qual caminho seguir, faz uma modelagem através da análise de benchmark, que tem todo aí um caminho para a sua marca trilhar com segurança. Vini, eu costumo dizer que a melhor forma de encontrar os seus diferentes, como ser diferente é encontrando os seus iguais, né? E o benchmark ele faz isso, te dá uma visão de futuro, te dá ancoragem, né? E também prevê ali etapas da tua jornada. Perfeito. Ponto número 3, né? Erro 3. Planejamento de meta, né? As marcas não sabem planejar suas metas. E aí eu preciso trazer um conceito que a gente fala muito aqui no MQP, que é o conceito da tríade da moda, tá? Por que meta é tão importante, né? Quando a gente fez aqui uma pesquisa, a gente sempre faz, às vezes, no nosso Instagram, nos nossos stories ali, ou mesmo nos nossos treinamentos, a gente põe uma tríade, um triângulo, literalmente, onde a gente coloca meta, criação e vendas. E faz a seguinte pergunta: nessa tríade, meta, criação e vendas, qual é o pilar que você acha, qual é esse pilar mais importante do teu negócio? Cara, a grande maioria ou responde criação, o que faz sentido, porque o produto ele é realmente a nossa grande estrela, né? É, a nossa, é através dele que a gente se conecta ao cliente, é de fato o produto, é a nossa moeda de troca, vamos colocar assim, né? Uhum. É o que a gente vende, comercializa, então faz sentido o produto ser essa chamariz, mas muita gente responde criação e a maioria também responde vendas, né? Porque, na verdade, o final a gente quer vender. Só que, na verdade, o pilar principal é a meta, porque ele é o primeiro, né? Tudo começa por ele. Então, o conceito da tríade da moda é através da meta que representa o planejamento. E isso é o contrário de como geralmente a gente é ensinado, né? A gente aprende na moda que o produto, até mesmo o brand, é o principal pilar. Só que na prática, o planejamento, ele é o número um. E aí tem uma regra de ouro que eu falo muito, né? A criação é quem manda, mas o camisa 10 é o planejamento. Ou seja, nesse oceano ao qual a criação vai navegar, é no planejamento, ou seja, é na meta que coloca, vamos dizer assim, né? As bordas, né? É onde coloca esse limiar, esse limite para que a criação possa navegar aí com tranquilidade. E a gente chega, quando a gente fala de meta, a gente fala sobre planejamento. E aí eu gosto muito de trazer o conceito de planejamento estratégico, né? Ou seja, é no planejamento estratégico, é na definição da meta que você consegue ter clareza dos seus objetivos, fazer análise das suas necessidades, ou seja, quais são as ações necessárias, né? O que eu preciso fazer para minha marca se desenvolver e atingir minha meta. E o terceiro passo, definir os orçamentos para recursos e estrutura para dar cadência, dar suporte a essas ações, tá? E aí eu fecho esse terceiro erro com uma frase que eu gosto muito de Alvin Toffler, tá? Que é um escritor e futurista norte-americano. Ele diz o seguinte: uma empresa sem estratégia, sem uma meta bem definida, é como um avião voando sem rumo em plena tempestade, subindo e descendo entre os raios. Ou seja, se um raio ou o vento não o destruir, ele simplesmente ficará sem combustível, né, cara? Então, assim, meta, planejamento é fundamental para o seu
projeto, beleza? Quarto ponto, Will. Mix de produto, tá? É comigo também. Mix de produto, a gente é aqui, né, que a gente entende quais são as categorias de produto, grade de tamanho, profundidade, faixas de preço. E eu começo com uma frase, né, que as marcas não conseguem definir bem isso, porque elas não entendem o jogo do poder por poder, né? Faço sempre duas perguntas nos nossos papos, Will. Sempre lembro delas. Por que a Farm, que no meu ponto de vista é a maior marca brasileira, né? Eu não tô falando loja de departamento, tira essas lojas de departamento, mas a maior marca brasileira hoje é a Farm em termos de volume de venda. Por que a Farm, sendo a maior marca brasileira, não trabalha todos os tamanhos? Não atende todos os corpos, tá? Ah, Vinícius, mas é a Farm. Tá, beleza. Então por que que a Zara, que é uma das maiores empresas do mundo, e agora sim uma loja de departamento, por que que a Zara não trabalha todos os tamanhos? Porque não é viável, galera. Simples assim, tá? Então, quando você tá numa fase inicial da sua marca, ou se sua marca ainda não conseguiu atingir um faturamento relevante, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais enxuto, né? O mais enxuto possível. É o conceito de menos é mais, para que assim você consiga gerar resultado e a partir desse resultado, que é o lucro, a sua marca vai podendo mais. Aí você pode investir em mix de produto, né? Você pode, a partir daí, ampliar categorias, variantes, atender novos tamanhos, tá? Porque aí a sua marca começou a poder. Fechado? Quinto ponto, Will. Quinto erro. Personalidade de marca, né? Confundir persona de criação com essência e personalidade de marca. Cara, isso é eu acho que é um dos erros mais comuns que a gente vê acontecendo nas marcas de moda. A gente vê muitas marcas sendo construídas e sendo guiadas a partir e exclusivamente das personas que a gente chama de persona de criação. O que é a persona de criação? É uma representação fictícia de quem a minha marca, né, de para quem eu estou criando, quem é o público da minha marca, né, para quem eu estou criando aquela coleção. Né? Então, muitas vezes, ali a gente tem as características, a gente tem o nome, a gente tem todo um estereótipo sendo criado, mas eu costumo dizer que para criar marca, né, para poder fazer o trabalho de desenvolvimento da marca, a gente precisa construir, né, partir de um porquê, passear pela essência e a personalidade, né, da marca, né, que vai para além da persona. Então a gente costuma trabalhar e ter uma visão mais ampla, né, através de arquétipos, de comportamentos que são universais e que guiam todo a minha guide de decisão e de comunicação da marca. A persona, a partir daí que a persona de criação ela é desenvolvida. Então, quando eu limito a marca a ser comunicada a partir e exclusivamente da minha persona de criação, o meu range e o meu raio de comunicação ele fica restrito, né? E aí a minha marca ela perde oportunidades, né, de se envolver com outros aspectos daquele público por conta, né, exclusivamente da criação de uma persona, né, do guia de uma persona de criação. Então, guie, né, construa sua marca seguindo as etapas, vai para a essência, entende o porquê, né, vai para a personalidade da marca através dos arquétipos para depois nichar isso para dentro das personas de criação. E aí a gente fala logo na sequência, né, sobre um outro erro, Vini. O sexto. O sexto erro, né, que é trabalhar apenas com uma persona de criação. Né? A gente idealiza e imagina que a marca ela só tem uma persona exclusiva na criação. Eu costumo trabalhar com pelo menos 3, né, que estão guiadas a partir da personalidade da marca. Né? E ali eu tenho como cadenciar a minha estrutura de coleção, minha sazonalidade, atendendo muitas vezes por temporadas representada por uma dessas personas, né? E aí eu faço o trabalho, a gente faz o trabalho de construção e consegue atingir, né, um público maior dentro da minha personalidade de marca, através da minha personalidade de marca, representada pelas minhas 3 personas. Então, interessante que a gente tenha, né, aí dentro da minha criação, da minha proposta de personas de criação, pelo menos 3 personas que estão ligadas à minha essência e o DNA da marca. E Will, mentorando, né, as marcas que estão dentro, os membros do MQP, né, a gente percebe muito que por não ter mais de uma persona, né,
como personalidade da marca, como você bem falou, né? Mais de uma persona, trabalhar mais de uma persona nas marcas. Quando muda as estações do ano, né, entre as coleções anuais, as marcas ficam um pouco perdidas, né? Porque Exato. muitas vezes essas personas escolhidas pelas marcas, ela tem uma identificação muito forte com um determinado período do ano, uma Estação, determinada estação do ano. Muito obrigado, eu já estava tentando lembrar esse nome. Então, elas ficam muito focadas, identificadas, vinculadas. vinculadas com a estação do ano, né? Então, acho que talvez esse seja um dos maiores problemas de você ter apenas uma persona. Quando você tem mais de uma persona, a depender da estação do ano, você consegue enaltecer mais de, né? A que faz mais sentido naquele período. Exato. E vale ressaltar, essas, além de uma personas, né, que eu recomendo você trabalhar com três, elas têm que estar totalmente conectadas com a personalidade, com a essência, o DNA da sua marca. Que foi o ponto número 5 que a gente falou, tá? Entrando no sétimo erro, tá? Cronograma fabril. Como assim, Vinícius? Eu vou acabar remetendo um pouco aqui ao ponto 3 que a gente falou sobre a dificuldade que as marcas têm nas metas, né, no planejamento. Ou seja, as marcas acabam por negligenciar essa etapa, por acreditar que isso vai atrapalhar o processo, inclusive criativo, elas deixam sempre a conta para cima do laço. E o que acontece? O plano de compra fica curto. O lead time fabril, né, o lead time de produção, ele fica muito curto. É muito comum você ver marcas, Will, que iniciam, vamos dar um exemplo, né? Colocam aí de 15 a 20 dias no máximo entre o setup, a hora que eu faço realmente aqui o corte ou faço minha compra por recebimento. E isso compromete muito a entrega, né? Você coloca uma pressão absurda no time. Ou seja, quando eu fico muito próximo desse processo, isso pode comprometer as entregas. E uma vez que eu atraso as entregas, eu tenho um problema, né? Então você precisa dar tempo para poder tocar os processos da sua marca com mais tranquilidade e ter mais poder de negociação com os seus fornecedores, tá? Então, assim, trabalhe com tranquilidade, dê tempo ao tempo, que você vai ver que com o planejamento você vai trabalhar mais tranquilo. Esse é o ponto e vai economizar, porque você vai ter poder de barganha nas negociações, sejam PL, seja produção interna, seja compra de matéria-prima, seja o que for. Vini, já fazendo aquela alusão, né, para nossa tríade, ou seja, tudo começa no planejamento, né? Tudo começa no planejamento. É isso. Por isso que eu insisto tanto. Tudo que envolve planejamento, a galera vai ter trabalho. A galera evita, né? É. Eu não entendo por quê, mas é isso. Por isso que é um erro grave no processo, beleza? Oitavo erro, tá? Esse aqui é clássico, velho. Esse aqui merece a gente depois ter um momento, né? Um talk só sobre esse assunto, cara, que é sobre gestão de estoque. Eu até brinco que é o efeito caixa d'água, mas eu fico para explicar sobre isso num próximo vídeo para você, tá? O que eu digo quando a gente fala sobre gestão de estoque é o efeito estica-puxa, né? O famoso efeito estica-puxa. Ou seja, ou sua marca vai estar faltando produto, se tiver mal programado, se fizer uma má gestão de estoque, vai faltar produto, ou sua marca vai sobrar produto. E qual é o problema disso? Quando falta, você deixa dinheiro na mesa, né? Você acaba perdendo venda, e a gente já recebeu, ao contrário do que muita gente pensa, que a maioria das marcas tem só problema de sobra de estoque, a gente tem hoje membros do MQP que estão exatamente com um problema de falta de estoque, porque, a gente citou agora no problema 7, não fizeram um cronograma fabril que faça sentido, né? Ou seja, o cronograma fabril já coloca uma pressão deles absurda no processo, ele sempre está atrasado. Aí uma coleção que era para lançar no dia 5 ou no dia 10 do mês, é lançada no dia 20, 25. Compromete a venda, o time acaba usando o estoque regulador, que é um outro capítulo que a gente fala sobre gestão de Uhum. estoque, né? Acaba com o comprometimento de estoque regulador e falta mercadoria para vender. Ou seja, você, por não estar sabendo gerenciar o seu lead time fabril, tá sendo o principal responsável para sua marca baixar os estoques e, por consequência, não conseguir crescer suas vendas, tá? Então, a falta de estoque, ela faz isso, você perca a venda. E a sobra? A sobra você acaba sacrificando, que é um outro grande problema, até maior, se for o caso, sacrificando o seu caixa. Porque quando você tem sobra de estoque, você é obrigado, para levantar a caixa, lançar desconto na sua marca. Às vezes até abrindo mão da sua margem de lucro, ou seja, descontos que vão além da sua margem, tá? E como moda depende do lançamento, moda tem esse efeito de movimento, ou seja, você está com caixa alto, eu tenho que gerar desconto para poder fazer caixa e ainda assim eu tenho que continuar produzindo, porque moda necessita
ter sempre novidade. É foda, cara. Por isso que eu digo, moda é foda, cara. Entrar, qualquer um entra. Mas se manter lá com excelência, tendo lucro todos os meses, isso aí não é para qualquer um, mas tem solução, tá? Nono, Will. Nono erro, certo, cara? Executar plano de marketing sem antes ter definido orçamento e indicadores. Cara, esse é, assim, também eu acho que é um dos mais. Um dos que me chama mais atenção, né? Sendo que o que que acontece? Como que eu vou gerar um planejamento sem antes ter a minha base de orçamento? Ou seja, tudo começa no planejamento, tudo Mais uma começa no vez, orçamento. mais uma vez planejamento, né, Will? Não tem Mais uma como vez, fugir disso, planejamento. cara. Planejamento e orçamento andam juntos, né? E tudo começa a partir daí. Então, defina seu orçamento, tenha clareza sobre o teu budget, o que, que você vai usar como base. Faça um planejamento, mesmo que seja ali trimestral, né? Para que você tenha efetividade na hora de gerar as suas ações. E aí, quando a gente fala de marketing, tem uma palavrinha que persegue toda hora, que é uma palavra chamada ROI, né? Então, o que é o ROI? É o retorno do teu investimento. Então, quando você for trabalhar o seu planejamento de marketing, já trabalhe utilizando, pelo menos como base, esse indicador, né? Projete suas ações já estabelecendo o que vai ser feito e qual que é a meta daquela ação, qual que é o retorno que eu preciso ter daquela ação, né? Tudo isso baseado em cima do teu orçamento. Então, assim, é um jogo, Vini, de orçamento mais demanda, mais necessidade, mais ações comerciais, mais estrutura de comunicação. Então, a gente precisa estar balizando, né, toda a nossa construção aí do plano de marketing, primeiramente com essa ancoragem do orçamento. Extrema importância. E pra gente fechar, a gente não podia ter um erro aqui também ligado a vendas, né? E aí eu trago dentro das estratégias de vendas a gestão de leads, né? As marcas não sabem fazer gestão de leads de forma alguma. Até brinco, né? Que as marcas hoje são verdadeiras moedoras de leads, né? Ao invés das empresas construírem máquinas de venda, elas constroem máquinas de moer clientes, né? Moer leads. E aí fica botando pressão ali no gestor de tráfego, no próprio marketing que você falou agora, que foi o nosso erro 9, né? Às vezes cobrando performance do time de vendas, quando elas não conseguem entender uma coisa que é básica. Primeiro, quais são os tipos de cliente no que tange a recorrência? Como assim, Vinícius? Hoje, qualquer empresa tem 4 perfis de cliente. Ou ele é um cliente novo, que aí realizou sua primeira compra, ou ele é um cliente que a gente chama de ativo, tá? Que aqui a gente considera um cliente que te compra ali de 1 a 3 meses, né? Ele te fez uma compra nos últimos 3 meses. Tem um cliente inativo, que aí é o cara que está de 4 a 7 meses, a última compra foi há 4 a 7 meses, e tem um cliente que a gente chama em abandono, que é 8 meses mais, né? Faz mais de 8 meses que ele não consome a tua marca. É lógico que dependendo do teu nicho, da especificidade da tua marca, esses range de recorrência pode modificar. Mas o que é importante, tá? Qual é a participação, o quanto que cada perfil desse de cliente, novo, ativo, inativo e em abandono, representa no teu faturamento? Né? E a gente precisa tratar esses caras, né, esses jovens aqui, diferente. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Tá? E você precisa desenvolver estratégias, aí voltando para o que o William falou agora no item 9, você precisa desenvolver estratégias comerciais para cada tipo de cliente. E é por isso que eu gosto sempre de dizer o seguinte: melhor do que um cliente novo é um cliente que te compra 2, 3 vezes mais. Se eu tenho um cliente hoje, ele ativo, o que esse cliente ele pode me retornar no curto, médio prazo é muito maior do que ao invés de eu ter um cliente novo. E eu vejo as marcas colocando muita energia em aquisição de novos clientes, dando desconto para a primeira compra, que eu entendo que é importante, mas eu acho isso hoje desproporcional ao que esse cliente novo ele representa. E aí a gente pode entrar aqui em vários fatores, como entender um pouco sobre taxa de conversão de cada um desses clientes, depois de fazer isso, fazer uma DMD, que é o que eu chamo de demanda mínima diária, uma vez que você entende o perfil de cada cliente dele, o quanto que ele representa, sabe a taxa de conversão, faz uma DMD, que é a demanda mínima diária de atendimentos e de venda para cada perfil de clientes, e em cima disso, fazer uma agenda programada. Ah, isso é muita informação aqui. Mas calma, João, eu te falei que eu tinha surpresa. Na verdade, eu tenho 2 surpresas para vocês, tá? Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero recapitular, Will. Quais foram, tá, os 10 principais erros, né?
Vamos lá. O primeiro, você falou nicho, Nicho. né? Hype ou identificação, né? Esse foi o primeiro erro. Segundo erro, modelar é diferente de copiar, né? As marcas não conseguem entender o conceito de modelagem e acabam ou copiando, ou como eu também citei, né? Problema 2, indo para o extremo oposto, né? Então isso também é um grande problema. Terceiro problema, planejamento de meta, tá? E aqui entra a palavra planejamento pela primeira vez aqui nesse nosso mix de erro, né? E eu falei também lá sobre o conceito da tríade da moda, tá? Quarto erro, não saber gerenciar bem o seu mix de produto, né? Querendo fazer tudo, né? E é o que eu falei, é o jogo do poder por D, tá? Quinto erro, Will. Confundir persona de criação com essência e personalidade de marca. Esse é o quinto erro, né? Então, trabalhar com apenas uma persona de criação, eu tenho aqui como sexto erro. Ou seja, personalidade, quinto, e trabalhar só com persona é o sexto, né? Sétimo, cronograma fabril. Gente, lead time em produção, lead time de compra, trabalhem com um pouco mais de folga. Acredite, isso vai ser mais econômico para você. Pode colocar uma pressão no primeiro momento, mas no segundo momento você vai trabalhar com um orçamento muito mais folgado e com menos pressão, tá? Oitavo erro, gestão de estoque. Nono erro, Executar o plano de marketing antes de ter definido orçamento e indicadores. e o décimo erro para fechar, que eu falei que tem que ter um subvendas, né? São as estratégias de venda no que tange a gestão de leads, tá? Então, a partir desse vídeo aqui, essa é a primeira surpresa, nós vamos produzir uma série de 10 vídeos abordando cada um desses temas e, claro, né? Ajudando com que a sua marca, se não cometeu, não cometa, e se cometeu, faça, né? Tenha esse ato corretivo, tá? E aí eu entro, ou seja, acompanha a gente aqui nos próximos vídeos. Não tá soltando aqui, pelo menos 2 por semana, falando sobre esse próximo tema. Então vamos pegar esses 10 temas aqui e vamos soltar um de cada vez, tá certo? E aí isso entra na minha segunda surpresa, viu, Will? Que aí é um convite que eu quero te fazer se você não quer esperar esses vídeos, até porque nem se compara a profundidade do que eu vou falar agora com esses vídeos. Eu quero te fazer um convite de se tornar uma marca que performa. Se você quer realmente, você já tem uma marca e quer levar a sua marca para o próximo nível, batendo meta todos os meses e tendo resultado, que é o lucro, colocando dinheiro no teu bolso, cara. Sim, é possível através do método MQP, o método das marcas que performam, tá? São dezenas de aulas e ferramentas, né? Aulas e ferramentas. Imagina que muito que a gente falou aqui agora, não foi, Will? Tem ferramentas específicas para poder você é, conduzir a sua marca, tá? Fora os encontros que a gente tem ao vivo, para tirar dúvida, conteúdos extras que a gente faz, as imersões que você pode também fazer parte através do nosso programa, tá? E você vai conseguir ter autonomia na gestão da sua marca do zero até os milhões de venda, beleza? Quer saber mais sobre isso? Vai ter aqui um QR Code aqui na tela. Eu acredito que seja aqui, não sei, aqui. Um QR Code aqui na tela, tá certo? Para que você possa ir lá, conhecer um pouco mais e, se fizer sentido, se inscrever e vir pro lado de cá, transformar a tua marca numa marca que performa. Beleza, Will? Beleza, cara. Show de bola, tamo junto Valeu. e até o próximo vídeo.